Gente, espero que vocês estejam todos bem, né? Eu sou o professor João Paulo da disciplina de História, aí da Escola Padre José Augusto, aí da cidade de Bonito. E eu estou gravando esse videozinho, né? Na verdade é um vídeo curto, para comentar duas questões que eu passei para vocês durante nossas aulas e também para explicar um pouco, né? Para dar mais uma claridade, né? Trazer mais uma clareza, na verdade, né? Dar claridade que ainda é lâmpada, né? Mas trazer mais uma clareza aí para vocês com relação a uma atividade que eu passei também recentemente, né, que é a produção de um quadro resumo sobre duas civilizações que ficaram à escolha de vocês. Então vamos primeiro aí as questões, tá certo? Para em seguida nós comentarmos com vocês a respeito da atividade que foi passada. A primeira dessas questões diz o seguinte: o que significa dizer que o homem americano não é autóctone e como os cientistas chegaram a essa conclusão? Pessoal, se está algum barulho estranho, tá bom? Não se assustem não, é porque eu estou aqui na área mais externa da minha casa. Então, como agora, por exemplo, vai passar um caminhão aqui na frente, então você vai estar passando algum carro, você vai estar passando alguém na rua e falar alguma coisa, cachorro, pato, passarinho, australopithecus, ou seja, tudo vai estar passando aqui agora, certo? Então, vê só. Essa é a questão 3 da página 38, tá certo? E pergunta, o que significa dizer que o homem americano não é autóctone e como cientistas chegaram a essa conclusão? Bem, gente, falar que alguém não é autóctone em primeiro lugar é falar que essa pessoa não surgiu no próprio local. Então, quando nós dizemos, por exemplo, que o homem americano ele não é autóctone, nós estamos dizendo que ele não surgiu no continente americano. Ele pode ter surgido em outro lugar e ter migrado para cá, como nós já vimos isso aí no último vídeo que foi gravado para vocês, tá certo? Então, o que significa dizer que o homem americano não é autóctone significa dizer que ele não surgiu no próprio continente americano, mas que ele migrou para cá de alguma outra parte do planeta, né? E como é que os cientistas chegaram a essa conclusão? Eles começaram a chegar a essa conclusão por quê? Porque nenhum fóssil humano que foi encontrado até o momento, ele é anterior ao Homo sapiens, né? Todos os fósseis humanos que foram encontrados até o momento são fósseis após, né, o Homo sapiens, né? Tá certo? Então não tem nenhum fóssil anterior ao Homo sapiens. A questão 4, por sua vez, seria o seguinte: o que afirma a teoria de Clovis e qual é a relação das descobertas arqueológicas feitas na América do Sul com essa teoria? Bom, gente, vocês devem lembrar, né? A teoria de Clovis, ela afirmava justamente que o ser humano teria chegado à América, né, através do Estreito de Bering há mais ou menos 12 mil anos atrás. Aliás, há menos de 12 mil anos atrás, né, para ser mais exato. E essa teoria estava baseada em quê? Alguns achados que foram feitos ali no Novo México, deixa eu ajeitar aqui, e que esses achados, eles datavam de mais ou menos 11.500 anos atrás. Né? Novo México é uma região ali nos Estados Unidos, porém, né, foram feitas descobertas no Chile, na Argentina, inclusive aqui no Brasil, que datam de mais de 12 mil anos. Então essas teorias elas vão propor aí uma revisão à teoria de Clovis, né? Além disso, essas teorias também elas levantam algumas outras hipóteses. Enquanto a teoria de Clovis afirma que esses primeiros grupos humanos provavelmente vieram ali pelo Estreito de Bering, algumas dessas outras teorias, né, elas vão propor que seres humanos ora vieram ali pelas ilhas da Polinésia, da Austrália, e navegando. Outro, né, como a arqueóloga brasileira Nied Guidon, que afirma que esse homem tinha vindo diretamente da África, atravessando o Atlântico, aqui para o Brasil, tá certo? Então, estão aí nossos comentários. Vamos agora às orientações com relação a uma atividade que eu passei para vocês, né, que vai contar como se fosse a nossa segunda AT. Tá certo? Então vamos prestar bastante atenção. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, só é buscar a gente lá no privado, tá bom? Então vê só. Primeiro, vou dar um resumo desse material para vocês, tá certo? Vou ficar um pouquinho maior aqui também. Isso, beleza. Vê só, gente, é o seguinte. Esse material aí, ele já foi enviado para vocês em aulas passadas. E a nossa ideia é que vocês façam um autoestudo sobre duas civilizações africanas ou asiáticas. Essas duas civilizações vocês poderiam escolher entre Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios ou persas, como está descrito aqui, tá certo?
Deixa eu ir para cá agora. Opa, pronto. Como está descrito aqui, né? Mesopotâmia, Egito, fenícios, hebreus ou persas, como está aí no item 1. O item 2 diz o seguinte: pesquise e lê sobre as duas civilizações que você escolheu. Lembre-se, vocês vão ter que escolher duas civilizações. Vocês podem escolher qualquer uma. Pode ser Mesopotâmia e Egito, Egito e hebreus, hebreus e fenícios, fenícios e persas, persas e Mesopotâmia, desde que seja desses 5 aí. Tá certo? Então, vocês vão pesquisar e vão ler a respeito dessas civilizações. Inclusive, vocês poderiam estar fazendo uso do... Opa, deixa eu pegar aqui a câmera. Do livro didático, tá certo? Professor, eu não tenho o livro didático, mas eu queria pesquisar sobre o Egito. Posso pesquisar alguma coisa que não seja o livro? Claro, gente. Tem na internet, tem outros livros também que vocês podem estar pesquisando, tá certo? Então, vocês vão pesquisar, vão ler, vão aprender sobre essas civilizações, vão assistir vídeo aula, vão ver aí o que é que vocês vão fazer, tá certo? E o que é que vocês vão fazer após isso? Vocês, no caderno de vocês vão reproduzir esse quadro que está aí do lado, ó. O professor está muito pequenininho, a letra não está dando para eu ver, não tem problema, gente. Eu vou estar mandando novamente o arquivo com esse modelo de quadro aí, tá certo? Esse quadro aí, pessoal, preste bem atenção. Vocês vão fazer 2 quadros, um para cada civilização que vocês escolheram. Correto? Então, por exemplo, se eu escolhi Egito e escolhi os persas, então eu vou fazer um quadro desse para o Egito, um quadro desse para os persas. Se eu escolhi Mesopotâmia e hebreus, um quadro para a Mesopotâmia e um quadro para os hebreus. O professor, esse quadro eu posso imprimir e colar no caderno? Pode, gente. Pode imprimir e colar no caderno, pode escrever, pode montar ele também. O importante é que ele esteja no caderno de vocês, tá certo? O que é que tem nesse quadro? Vamos lá. Primeiro, ó, deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Primeira parte do quadro, civilização. Deixa eu só organizar aqui direitinho a tela para vocês, para que a gente possa ver aqui. Pronto. Primeira parte do quadro, civilização. Ou seja, qual a civilização que será detalhada no quadro resumo. Então, aqui simplesmente vocês vão colocar o nome, né? Mesopotâmia, Egito, fenícios, hebreus ou persas, né? O nome da civilização a qual esse quadro se destina. Segundo, localização. Essa parte vermelha aqui, gente, ela fala justamente o que é que vocês devem pesquisar. Tá certo? Então, presta muita atenção nessa parte aqui de vermelho, que isso é bem interessante para vocês. Então, onde a civilização estava localizada, quais países ocupam hoje o território dessa civilização, que rios ou mares ficavam próximos a ela. Então, vocês vão descrever nesse espaço aqui do quadrinho o que está sendo pedido aqui, tá bom? Então, por exemplo, eu vou pesquisar sobre o Egito. Então, em que local, onde é que era localizado o Egito, quais eram os rios que passavam ali próximo, ou os mares que passavam próximos, tudo mais. Terceiro, professor, por que mares ou rios? Porque, gente, as civilizações aí só vai chamar civilizações hidráulicas, tá certo? As que se localizaram ali próximos aos mares e os rios. As atividades econômicas desenvolvidas por essa civilização. Em seguida, a característica política, ou seja, como e por que essa civilização era governada. Terceiro, aliás, quinto, né, já. Características religiosas, ou seja, como era a religião dessas civilizações aí, em que deuses eles acreditavam, se eles tinham um livro sagrado, se eles não tinham, se eles eram monoteístas, ou seja, se eles acreditavam em apenas um deus, ou se eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Invenções e descobertas importantes, ou seja, o que foi que as civilizações descobriram, que ficou tão importante para nós hoje. E por último, quais foram as fontes que vocês usaram para pesquisar, tá certo? Professor, utilizei o livro didático, então coloca lá, livro didático, coloca o nome dele. Professor, pesquisei em tal site. Lembrando, gente, que o Google, ele é um mecanismo, então eu não posso colocar pesquisei no Google. Quando você colocar lá no Google, por exemplo, o Egito, você olha qual foi o site que você abriu para ler sobre o Egito, tá certo? Para colocar esse site lá pra gente. Aí voltando aqui à tela, para botar a explicação. Vocês podem também imprimir o quadro, como eu já falei, tá certo? E as orientações finais são as seguintes. Primeiro, né? Você vai ter que escolher duas civilizações, como isso já foi falado a vocês, né? Já foi citado na orientação, vou escolher aí
2 civilizações dessas daí, tá bom? Segundo, um quadro para cada civilização. Então, um quadro para o Egito, um quadro para os hebreus, um quadro para o Egito, um quadro para a Mesopotâmia, ou seja, das duas que vocês escolherem. Terceiro, deixar o espaço na folha para escrever o nome de vocês. Esse negócio de mudar apenas a foto e colocar o nome embaixo, digitado no WhatsApp, não vai funcionar, tá bom, gente? Então, na folhinha que você fizer a civilização, no cantinho ali tu assina teu nome, tá bom? E atenção para os prazos, viu, pessoal? Se quando mandar o nome completo e a turma que você faz parte. Se é primeiro ano A, B, C ou D, tá bom? Para quem é do primeiro ano A e do primeiro ano C, a data de entrega será o dia 16 de abril. Para quem é do primeiro ano B e do primeiro ano D, a data de entrega será no dia 13 do ano B, aliás, do primeiro ano B, dia 12, e do primeiro ano D, dia 13. Tá certo? Professor, como é que eu vou mandar isso aí se a gente está sem aula na escola? Gente, isso aí vocês vão mandar da seguinte forma. Vai me montar, depois vai lá, me procura no grupo, entra no meu privado e manda a foto. Só precisa mandar a foto com o seu nome no próprio textinho ali escrito. Beleza, tá certo, gente? Tranquilo? Só isso mesmo, tá bom? Então a passadinha aqui hoje foi rápida. Desejar bons estudos a vocês, né? Que todos fiquemos em casa, tá certo? E aguardemos aí nosso retorno às aulas, tá bom? Então, tranquilão, até lá.